O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente da República, Michel Temer, por crime de corrupção passiva. Para seguir adiante, a denúncia feita ao STF precisa de aprovação de 2/3 da Câmara dos Deputados. Bom, para nos ajudar a entender como se dá este processo, já que é a primeira vez que um presidente no exercício do cargo é denunciado por cometer crime comum, nós convidamos o professor aqui da Faculdade de Direito da UPF, professor de Teoria Geral do Processo, Dr. Alcindo Roque. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. Obrigada por aceitar esse nosso convite aí nas últimas horas para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo. Obrigado pelo convite, Thaís. Bom, por que a Câmara dos Deputados, doutor Alcindo, precisa autorizar a abertura deste processo contra o presidente Michel Temer? Bem, a origem desse processo é inglesa, do século XVIII, mas há uma relação de equilíbrio entre os poderes. O sistema condiciona a abertura de processo penal, de ação penal contra o presidente no exercício, à aprovação ou autorização da Câmara dos Deputados. Esta aprovação ela exige 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, numa busca de equilíbrio na relação entre o Executivo, o Judiciário e também o Legislativo. Isso acaba sendo, tecnicamente, uma chamada condição de procedibilidade, ou seja, se a Câmara não autorizar, não houver votos suficientes para autorizar, não pode ser desencadeado o processo penal por crime comum contra o presidente da República. Existe uma similitude entre o crime comum, o processo, com o processo de impeachment. O processo de impeachment ele tem uma característica, que tem um quadro muito mais entre o jurídico e o político, que são difíceis, às vezes, de separar. Mas nós temos exatamente nos crimes comuns, nesse caso a corrupção passiva é um crime comum, não é um crime de responsabilidade, que tem uma lei especial que também disciplina, que é uma lei de 1950, mas o processo é assim. A Câmara, o Ministério Público, nesse caso, o Procurador da República, denuncia, o Supremo remete para a Câmara para aprovar e, aprovado por 2/3, o Supremo manifesta-se no sentido de receber ou não a denúncia. Pois é. Agora, se não aceito, se a Câmara, porventura, decide, então, por não aceitar, o processo será extinto ou ele pode correr de uma outra forma? Ele é arquivado. Ele só poderá ser renovado, vou usar mais uma palavra assim, desde que o presidente não esteja no exercício. Foi o que ocorreu com o Collor de Mello. Ele sofreu um processo de impeachment, renunciou e após de ter deixado o cargo, ele acabou respondendo por 2 processos por crimes comuns perante o Supremo Tribunal Federal. Então, doutor Alcindo, de uma maneira bem simples, se a Câmara não votar a favor da continuidade deste processo, o presidente Michel Temer, ao que tudo indica, responderá no ano que vem ao encerrar o seu mandato. Se houver denúncia, sim. Agora, se ele for aprovado o processo, o Supremo admitir a acusação, ele é afastado do cargo por 180 dias para responder ao processo perante o Supremo Tribunal Federal. Que diferenças e que semelhanças existem no processo que a presidente Dilma sofreu? Tecnicamente, existe definição de crimes distintos. Ela, crime de responsabilidade social, o presidente Michel Temer, crime comum. Mas não esqueça também, Thaís, que existe pedidos de impeachment também de Temer, também sobre esse mesmo fundamento. Então, a linha divisória é muito tênue. O que ele pode é responder nas 2 esferas, tanto por processo de impeachment e também por crime comum perante o Supremo. Nós podemos entender, doutor Alcindo, se há semelhanças, se ele também responde ou é citado em um processo de crime de responsabilidade, estão tendo entendimentos diferentes? Foi dado um entendimento ao caso dela e está sendo dado outro ao atual presidente? Sem dúvida nenhuma existe essa discussão. Agora, o fato fundamental é de que o procedimento é com esta característica. Vai depender, sim, da Câmara dos Deputados de dar seguimento, como acontece no processo de impeachment. Se a Câmara dos Deputados também, por 2/3, não autorizar o processo de impeachment, não tem perda do mandato e, naturalmente, ele conduz até o final do exercício. Mas tanto no crime comum como no processo de impeachment, a Câmara dos Deputados é que autoriza também por 2/3 dos seus membros.
pode acontecer aquilo que se diz popularmente, o que vale para um, nem sempre vale para todos. Infelizmente, nesse universo político, estamos assistindo isso. Doutor Alcindo, como tudo é muito novo, é a primeira vez que um presidente responde por um crime comum no exercício, né, de seu mandato, há a possibilidade aí de uma insegurança jurídica nesse caso? Na verdade, a insegurança jurídica se dará se houver uma aplicação diferente para casos comuns. Eu acredito que a sociedade saberá avaliar. É possível arriscar algum palpite, doutor Alcindo? O senhor imagina o que pode acontecer aí nos próximos dias, principalmente com relação à votação na Câmara? Se o processo por crimes for fatiado, como está se desenhando, a Câmara dos Deputados acaba assumindo um desgaste muito grande, porque haverá mais do que uma denúncia contra Temer e a Câmara dos Deputados poderá não querer absorver e assumir todo esse desgaste social e político de sua conduta e das suas decisões. Quando tivermos novas dúvidas, é claro que nós vamos lhe chamar aqui novamente para nos ajudar a explicar melhor todo esse contexto. Muito obrigada, viu, doutor Alcindo, e bom trabalho. Obrigado. Obrigada.